Saudações em Cristo para a sua vida. Você conhece os 3 tipos de trabalho? Você conhece a origem da palavra trabalho? Então fique conosco que nós estaremos trazendo aqui para vocês algo muito importante para que nós entendamos, para que nós reflitamos dentro desse contexto bíblico, dentro desse contexto eclesiástico, religioso e até mesmo cultural, para nós entendermos o que de fato significa a palavra trabalho. Antes disso, eu quero trazer um texto da palavra de Deus, João capítulo 5, versículo 17. Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17, palavras de Jesus. Então vamos lá. Existem 3 tipos de trabalho, ou de ação voltado para a questão do trabalho. Primeiro é o trabalho obrigatório, alguém que exerce uma função ou que está executando uma função por meio de uma obrigação, trabalho por obrigação. Existe também uma maneira de trabalhar por remuneração, alguém que está sendo pago, alguém que está sendo remunerado para executar, desempenhar uma tarefa. E terceiro, existe o trabalho por voluntariedade. Então, trabalho por obrigação, trabalho por remuneração e trabalho por voluntariedade. Eu queria chamar a atenção de vocês para 2 palavras dentro de um contexto bíblico. Não quero que este vídeo fique muito longo. Para a palavra doulos, que é a palavra escravo, e a palavra diáconos, que pode ser chamado de ministro, pode ser chamado de ajudante, pode ser chamado de governante ou pode ser chamado de obreiros. Então nós precisamos entender os contextos aqui desta fala ou dentro deste vídeo do que eu quero apresentar para vocês sobre a palavra trabalho, dentro da palavra de servir, ministrar, no que eu quero tratar com vocês. Vejam bem, a palavra trabalho, ela é de origem latina, que tem a sua pronúncia tripalium. A palavra tri, que quer dizer 3, e a palavra palium, que quer dizer pau, ou seja, 3 paus. Existe um entendimento acerca de que esses 3 paus eram usados para, vamos dizer assim, que prender os cavalos e os bois para eles serem ferroados, para eles serem assim marcados. Então, esses 3 paus, o trabalho que dava para prender bois e cavalos, usando esses 3 paus, tripalium, dava essa obrigação, esse trabalho para que esses animais eles fossem ferroados. E também a palavra tripalium, 3 paus, também é usado para designar esse instrumento que separava a palha do trigo, espancava, batia nos grãos para separar o grão das palhas. Daí vem a palavra tripalho, 3 paus, instrumentos usados para obrigar os cavalos a ficarem presos para serem ferroados ou para separar o grão das suas palhas. Então está aqui essa definição. Mas somente no século XIV e depois na Revolução Industrial, que a palavra trabalho ela ganhou o seu termo genérico e hoje a gente vê os direitos trabalhistas, a palavra usada de maneira mais abrangente, técnica, mas dentro da sua origem a palavra tripalho tenha a ver com esses 2 fatos que eu falei para vocês. Tripalho, né? Trabalho. Agora, vamos aqui para os termos bíblicos. Primeiro, exercer uma função, ser servo. Então a gente encontra os termos aqui, a palavra doulos, que quer dizer um escravo, que não tinha direitos, que não tinha remuneração. Era alguém que fazia um trabalho sem ter essa recompensa, sem ter esse pagamento. A palavra doulos, escravos. Mas também já em Atos, capítulo 6, aparece a palavra também servir, ministrar, dentro de um termo diáconos. Agora, a palavra aqui diácono, ele pode ser também usado como alguém que recebe por aquele serviço. Como?
Em João capítulo de número 2, versículo 5, lá no Caná da Galileia, aparece essa mesma palavra, dentro desse mesmo contexto, servo, né? Quando aparece o termo aqui de alguém que é remunerado por um serviço, um serviçal, um ajudante, né? Em Romanos capítulo 13, versículo 4, aparece a palavra que servir, servo, ministrar, ajudante, diáconos, como governante, alguém que já tem uma liderança, alguém que já exerce uma função de liderar. Romanos capítulo 13, versículo 4. Mas também essa mesma definição aparece em Mateus capítulo de número 23, versículo 11, como a palavra obreiro, alguém que está desempenhando uma tarefa voluntária, anunciando o reino de Deus. Mas também Paulo, aqui foi Jesus que usou, né? Mateus 23, 11. Mas Paulo também usou o mesmo termo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, para obreiros. Paulo também usa o mesmo termo em Efésios capítulo 6, versículo 21. Então, queridos, existem 3 tipos de exercer uma função: alguém que está obrigado a fazer, alguém que está remunerado para fazer, ou alguém que se predispõe para fazer. Então nós precisamos entender que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós abolimos a questão do trabalho escravo, trabalho forçado, e a gente vem para essas 2 funções: o trabalho remunerado e o trabalho voluntário, sendo este um ministro, sendo esse um ajudante, João capítulo 2, sendo esse um governante, Romanos 13, versículo 4, ou sendo este um obreiro, Mateus 23, 11, 1 Coríntios 3, 5 e Efésios 6, 21. Então que Deus nos ajude, que nós possamos desempenhar esse trabalho para o reino de Deus. Se você é remunerado por isso, vive do altar, Deus abençoe. E se você é como eu, um voluntário, que estamos fazendo porque somos obreiros, fomos chamados, então vamos fazer a obra do Senhor, né? Até porque a palavra de Deus diz que não matar a boca do boi que debulha, e o obreiro, o servente, o serviçal, o diácono, o ajudante, o obreiro, ele é digno do seu salário. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos trabalhar?